foi confirmado. E adivinha aqui da América do Sul? Só 3 figuras muito sérias, muito respeitadas no mundo, que irão, né? Adivinha? Maduro. O Nicolás Maduro, amigo do Lula, vai. O Daniel Dias-Canel de Cuba também vai. Olha que coisa impressionante. Ele também vai estar lá, junto com o Putin lá, comemorando, né, a intentona comunista e tudo mais lá. E aí vem também o Lula, né? São as 3 únicas figuras da América do Sul que estarão lá para passar uma vergonhazinha no Brasil, né? Lula confirmou que irá, e de lá seguirá diretamente para a China. Segundo Celso Amorim, o conselheiro do Lula, o BRICS e a China devem defender a nova ordem mundial. E aí, cara, é tenso, né, a gente acompanhar tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Juntando-se a todos, espírita, protestantismo, catolicismo, trazendo a si aqueles que adoram coisas erradas, que adoram a idolatria, se ajuntando em nome de uma liberdade, ao qual eles mesmos usaram a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles nunca conheceram a verdade porque não são libertos. E o nome da tal democracia, da tal liberdade, se une ao ecumenismo, se une a Satanás, se une ao espiritismo, se une ao budismo, se une em tudo aquilo que é contra as leis de Deus. Aonde eu posso encontrar, então, salvação? Aonde os homens criam dogmas e dizem: aqui é certo, faça isso que você vai se dar bem. Faça isso que nós vamos ter liberdade. É engano. A mentira e o engano. Tudo isso está acontecendo porque as pessoas rejeitam a verdade do ensino de Cristo. Rejeitam Cristo. E Deus então envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Por isso que você está vendo nas mídias, muitos cristãos, ou supostamente dizem ser cristão, ou são cristãos, foram enganados, foram destruídos, estão presos, 17 anos de cadeia, por acompanhar políticos que pregaram a mentira. E eles não estão presos, mas o povo está. Eles estão sendo massacrados, humilhados. Isso vem da parte de Deus. Sempre Deus permite que aconteça esse tipo de coisa, para que os demais tenham temor e vejam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que somente a palavra de Deus nos salva. Dentro de todo esse contexto que eu falei para vocês sobre a idolatria, o qual eu disse também, e vou frisar dentro dessa conversa, o que eu quero dizer para vocês, que são falsos cristãos, são bodes no meio da ovelha, são joio no meio do trigo. São dezenas de profetas. Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. E aí você vê que eles estão envolvidos com a máfia da política. E aí se apresentam como vêm se apresentando desde muitos tempos. Aquele que saqueou o Brasil, o Nine, o de 9 dedos, foi comprovado, não foi inocentado. Nós vimos foto de Silas Malafaia com ele. Nós vemos Silas Malafaia no ministério dele, do Lula. E passado seu tempo, sai-se do poder com tantos escândalos. Se une a quem? Aquele que se diz supostamente ser cristão, mas ele confessa abertamente em suas entrevistas: eu não sou protestante, eu sou católico. Você é católico? Eu sou católica, minha esposa é evangélica, convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião, né, é uma coisa que compete a cada um. Na verdade, nós somos 90% da população é cristão aqui no Brasil, é cristão no Brasil.
ter no acordo do clima. Agora, presidente, só para a gente encerrar, nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Isso é verdade? Vai acontecer ou não vai? Fake news, mais uma mentira da esquerda, entre tantas e tantas outras. Me mostra um pedaço de papel, uma fala minha, uma imagem minha dizendo isso aí. Me acusaram de tudo, só não me chamaram do que eles são, corruptos. Então o feriado vai continuar existindo, em outubro, e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões. Agora você me diga o que um católico faz. Católico obedece à lei vinda do Vaticano, daquele que se diz ser papai e não é. Os católicos se diz ser cristão, mas obedece ao que o papai deles ensina. Idolatria, se prostrar diante de um ídolo, orar à rainha dos céus, orar ao santo tal, santo A, santo B, santo C, São João, São Pedro, São Benedito, ao qual esses não têm poder. Mas o papai foi lá, ungiu e falou: esse agora é santo, ore a ele que ele vai te ouvir. A Santa Clara dos olhos, o São Benedito dos pobres, ore a eles. O papai traz o engano. Como eu disse no vídeo passado, um é só vosso pai. A ninguém chamei de papai, a ninguém chamei de papa, porque papai há um só, o Deus Criador dos céus e da terra. E esses que se dizem ser cristão e não são, dizem ser judeus e não são, porque neles não há verdade. A palavra diz muito bem claro, e vou só para você entender porque não devemos se ajuntar com o ecumenismo, com a política, porque a palavra diz que se aquele que se diz ser cristão, ser salvo, ser de Jesus, e eles cometerem tais pecados, ele diz: eu sou cristão, eu sou crente, mas ele vive na idolatria, ele vive no sodomismo, ele vive na roubalheira, ele vive no engano. A palavra diz que você não deve nem sentar com ele, nem comer com ele, porque ele professa que serve a Deus. Ele se diz ser cristão, mas é de boca. Com a boca fala, né? Mas o seu coração está longe de Deus. Então a Bíblia nos recomenda: no tal, nem comais. Não sente, não coma. Aí você tem que ir lá para o Salmo 1 e ler o Salmo 1. Veja lá o que está escrito. Aí você fala: mas como que então nós vamos fazer? Esse mundo está tudo perdido, perverso. Siga Jesus. Faça o que Jesus ensinou. Viva o que Jesus viveu. Jesus não condena o pecador. Deus condena o pecado que está nela. Agora, se ela quiser deixar, ela torna-se luz. Mas se ela não quiser deixar, ele continua sendo um pecador, gostando das trevas. Não quis ir para a luz. Mesmo dizendo ser conhecedor, não quer? Então com isso você nem se assenta e nem coma com ele. Isso não são minhas palavras, são palavras do Senhor, que eu estou transmitindo para você. Quem pode suportar? Nós podemos, porque temos a alegria de Deus. Como eu sempre digo, a minha alegria é o Senhor, sua presença, sua palavra. Então não se deixe enganar. Estão fazendo propósitos, jejuns de tolo, orações de tolo, para Deus curar homem B, homem C, políticos. Homens que não querem a verdade no seu coração, não querem deixar a idolatria, não querem se converter, mas o ecumenismo está aí. Milhares, talvez milhões de pastores maçons que servem ao arquiteto, políticos, o judiciário no mundo inteiro. Eu até tenho um vídeo falando sobre o judiciário, que o judiciário vai ser a mão do anticristo. Os exércitos, as polícias, desde o guarda municipal, civil, militar e os exércitos, um dia eles vão fazer assim com o povo, vão estraçalhar sobre a ordem do anticristo e do falso profeta. Sobre a ordem do anticristo e do falso profeta, os exércitos, o judiciário vão ditar leis e decretos e vão prender pessoas, vão colocar na solitária,
vão dar sentença de guilhotina. Esse é o sistema da besta. Podemos mudar com a política? Não. Porque a Bíblia diz que não. Vamos votar no certo do conservador? Vai mudar? Não vai mudar. Talvez você olhe para um espírita, para um kardecista, para um maçom. Ele tem as qualidades de ser um conservador. E muitos o são. Porque são enganados. Mas quando a pessoa ouviu o evangelho, está ouvindo o evangelho, ouviu a verdade, já não está sendo mais enganado. É que eles não querem. Eu até falo que Deus criou as pessoas boas. Todas as pessoas Deus criou para ser bom. E na verdade as pessoas, elas são boas. Porque é a criação de Deus. Deus disse, criou tudo isso, é bom, tudo bom. O problema é o que está na pessoa. Esses dias eu saí, encostei meu carro, tinha um rapaz revoltado, gritando. Fui lá numa loja, fazer a compra de um material. Aquele rapaz estava revoltado, gritando: ah, seu desgraçado, seu infeliz, maldito, por isso que raça, o ser humano não vale nada. Eu falei, eu desci do carro e falei: calma, moço, o que está acontecendo? Por isso que eu falo que o ser humano não vale nada. O ser humano não presta. Olha, ele me contou. Pediu para me cuidar do carro dele, agora eu pedi um troquinho para me almoçar, terminar. E ele me xingou, me humilhou ali. Eu falei, mas calma. Eu falei, veja bem, ele tem o direito de não ter dado para você, porque o dinheiro é dele. Mas ele falou que ia dar e mandou cuidar e não sei o que. Esse cara é do capeta, é mau. Eu falei, você tem certa razão em certo ponto, eu falei para ele. Eu falei, veja bem, as pessoas Deus fez perfeito. Mas teve um encardido que veio e entrou lá na Eva, entrou no Adão e daí lascou tudo. Falei, ele até pode ser uma boa pessoa, no sentido de humano. O problema é que está nele. E ele, essa pessoa que está fazendo isso para você, gosta de ser usado por ele. Ele gosta do que faz, de humilhar, de xingar. Não é assim que as pessoas fazem? Tem pessoas que gostam de estar com demônios. Gosta de continuar enganando, mentindo, mente aqui, faz rolo, mente. Vai fazer um rolo, mente um monte. Vai vender um carro, mente um monte. Falar do vizinho, aquele vizinho, e fala, é assim, ele faz assim. É desse tamanho a história, ele faz assim. Né? Gosta. Faz contenda, divisão. Abre a boca só para falar palavrão. Aí, a gente até conhece a palavra. Conhece, já viu falar do evangelho? É até crente. Até tá numa igreja. Mas tá lá enganando, tá roubando, quer se dar bem, tudo. Uma coisa vale R$5, não, é 25 e, olha, lá é 70, mas é 5. Ele, não, lá é 70, eu vendo por 25, mas vale 5. Engana, mente. São pessoas usadas, cheias de espíritos imundos. Que na verdade a pessoa que Deus criou, ela veio lá do ventre da sua mãe. O que a palavra diz? Que a criança das tais são o reino dos céus. Então Deus fez ela boa, mas quando ela cresceu, ela deixou o demônio, os demônios, os espíritos imundos, a vaidade, o engano entrou no seu coração e ela gostou. Mesmo que ouvindo a verdade e o evangelho, ela não se volta. Não faça isso, que isso é errado. Na sua consciência ela sabe que se ela matar, ela vai presa. E se ela falar um palavrão, ela sabe que falou errado. Não deveria ter falado. Então eu te digo que Deus formou todas as pessoas, mesmo que criadas debaixo do pecado de Adão e Eva, mas Deus fez as pessoas boas. E eu provo para você, como eu disse dentro da Bíblia. Quando Jesus chamou aquela criancinha, ele disse, não é pensar de vir as criancinhas até mim, porque das tais são o reino dos céus. Então todos um dia nasceram, foram criança e eram tais do reino dos céus. Só que no seu crescer, talvez não foi ensinado ou não foi, ou até foi ensinado, mas cresceu e deixou os espíritos deste mundo, da maldade, adentrarem no seu coração e se tornou o que é: mau, ladrão, blasfemo, adulto, enganador, mentiroso, profano e idólatra. São as pessoas que deixam entrar no seu coração. Resiste à verdade de Deus, que é Jesus, o qual ensina como proceder, como andar. As pessoas são cauterizadas. E isso é bíblico.
A palavra diz que o demônio, que o Deus, o Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Cegou uns cegos. Não consegue chegar, não consegue entender. Para que não venham resplandecer o Evangelho de Cristo. São pessoas que fazem o mal e gostam de fazer o mal. Viu a diferença? Mas tem aquele que tem o coração de Deus, não. Ele sabe, vai chorar, vai pedir perdão, vai se arrepender, vai se humilhar e Deus está ouvindo. Deus está vendo e Deus está ouvindo. Então, meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela sofre. Ela vai passar por situações difíceis, mas o Senhor nos garante a vitória. Nos garante o livramento. Ele garante o livramento para a sua igreja no dia da grande tribulação. Ele nos garante o livramento no dia da grande tribulação. Está escrito. Agora, não se deixe caminhar por esse caminho de perdição que estão fazendo aí. Se você está no meio da política, saia. Orei certa vez pelo pastor Belísio, um canal do irmão africano. Pastor Belísio, canal dele, veja lá. Ele estava envolvido com politicagem. Eu via que a palavra dele vinha de sinceridade do coração dele. Eu via que tinha unção nas palavras. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tira esse homem. Me parece ser teu filho, um homem de palavra de Deus que traz, e eu sinto o fogo queimar. Agora ele envolvido com bolsonarismo, com política, nós não pertencemos a nem direita nem esquerda, nós pertencemos ao Senhor, tira ele desse foco. O canal dele tinha mais de 600 mil inscritos. Passaram os seus tempos, Deus, eu creio que Deus ouviu a minha oração. Ele abriu os olhos, como um dia também abriu, porque eu também era cego com o negócio da política. Eu via pelo engano, não, tem que estar na política, tem que fazer isso, é para o bem do socialismo, é para o bem da sociedade. Vamos, era tudo engano, não existe, nada vai melhorar aqui. Então eu peguei, orei, e o Senhor, acredito que ouviu minha oração, e passado um tempo, o pastor Belídio falou, gente, não vou falar mais de política aqui, que ele viu os dois lados, que os dois lados, maçonaria, secretismo, maçonaria, espiritismo, os protestantes, tudo junto. Ele viu que não batia com as coisas de Deus. E ele falou, não vou fazer mais vídeo falando de política. Só vou denunciar o que tem que denunciar perante a palavra de Deus e ensinar a volta de Jesus, o fim do mundo, e que você deve se converter, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus faz tudo que faz, mas esse mundo não tem conserto. Tanto que Deus vai destruir ele com fogo. Então, ele saiu da política e parou de fazer isso. Perdeu milhares de inscritos no seu canal, lá no canal Pastor Belídio, pastor africano, que é residente agora no Brasil. Então, irmãos, aqueles que é de Cristo, as ovelhas ouvirão a minha voz, os bodes não. E dentro da igreja, que se congrega, que se vai, que se vê aí pelas mídias, todas, sem exceção, tirando as seitas, porque tem um monte de seita. Universal é seita, Adventista é seita, a Igreja dos Últimos Dias, do Santo lá dos Mormons é seita, e tem um monte de seita. Isso é seita. Tá lá, tudo enganado, tudo caminhando para o inferno. Mas dentro da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo, tem as prudentes, né? Tem as igrejas prudentes, no meio daqueles que pregam a verdade, isso é verdade, e também tem os perdidos. Tem dos dois lados que está ali, você pode avaliar e ver que na verdade há um engano. E dentro da igreja cristã, dentro da igreja de Cristo, da crença dos protestantes, está cheio. Está cheio. Cheio do quê? De bode. Cheio do quê? De joio. Está ali. Então, meus irmãos, você tem que entender que é muito chamado, poucos escolhidos. Então se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Sai do meio da política, sai do meio desse engano dos idólatras que aí estão. Muitos se dizem ser cristãos, ser filhos de Deus, mas eles não são. São enganadores. Começando lá no púlpito, lá em cima do tablado, onde tem a tribuna, onde eles pregam e ensinam. Só aqueles que dizem servir a Deus, mas o seu Deus é seu ventre. Só pensa nas coisas terrenas. Afasta-se deste. Saia deste. Não fique no meio deles. Porque não há salvação no pastor. Não há salvação numa placa. Não há salvação numa igreja institucionada, templo, 4 paredes. Não há salvação lá. Há salvação no Senhor Jesus. Talvez fale, mas daí para onde eu vou? Não se preocupe, Deus vai te enviar ao lugar certo.
os apóstolos, os profetas, sempre sós, medite nisso. Não tinha amigos. Terminaram sempre sozinhos. Pense nisso. Sozinhos no sentido humano. Porque a palavra diz que o mundo nos odiaria. Entendeu? Assim como odiou a Jesus, também nos odiaria. Mas nós estamos ali. Que nem eu gosto muito daquela mensagem, eu trouxe muitas vezes, do mendigo Lázaro. O Lázaro, sozinho, só com o cachorro lambendo ali a chaga dele. Mas quando ele foi recolhido para o céu, chegou a hora dele, a Bíblia diz que veio um cortejo levar ele. Cortejo de quê? De anjos. Tá sozinho? Não. E o rico? O rico terminou sozinho. Com só a morte. O espírito da morte, um demônio que veio buscar ele, levou ele para queimar lá no lugar de tormento. Então, quando nós parecemos que nós estamos rodeados de amigos, estamos sozinhos. Quando nós achamos que estamos sozinhos, mas somos verdadeiramente servidores do Senhor, adoradores do Senhor, nós estamos rodeados pelos anjos do Senhor. Bem diz o Salmo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, guarda e os livra. Oh, glória! E nós, os obreiros, os homens verdadeiros, somos como labaredas de fogo que leva a verdade, que queima o coração do ser humano, e eles conseguem refletir, não por força humana ou do homem em si, eu, você, mas sim pelo poder da palavra que sai da nossa boca e que vem dos céus. Que quando ela sai da nossa boca, ela transmite fogo e queima o teu coração e traz o arrependimento, e traz a salvação, em o nome de Yoshua HaMashiach, em o nome do Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Menção dessa mensagem é: sai do meio deles, sai do ecumenismo, não seja seguidor de homens. O próximo vídeo eu quero falar, irmãos, sobre o tal profeta Mirim, que aí está acontecendo um monte de coisa. Eu vou falar para vocês aquilo que eu aprendi do Senhor sobre um profeta Mirim. Não existe. Você vai falar, mas existiu Samuel. Não, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, mediante aquilo que Jesus ensinou para mim, né? Sobre um profeta, que eles dizem profeta Mirim. E para ser um profeta, um sacerdote, tem que ser convertido primeiramente. Primeira coisa, é se converter de verdade. Ser transformado, lavado pelo sangue de Cristo. Aí você passa a ser. Do contrário, você não é. A árvore que se transforma, que aceita Jesus, que se converte, ela produz o fruto. O fruto do que? O fruto do que Jesus ensinou, não o que os homens ensinam. Os homens ensinam essa coisa errada, só que não presta. Mas Jesus não, Jesus ensina como produzir o fruto, e o fruto espiritual. Entendeu? Então você vê pelos frutos dessas pessoas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, e agora o tal do profeta Mirim, que está fazendo reboliço aí. Estão atacando, estão usando até mesmo crianças que dá lado para o inimigo. Ok?